Pessoal, agora vamos falar aqui sobre as áreas e os volumes. Eu vou dar uma resumida porque é bastante coisa, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui como que calcular as áreas e os volumes. Tem aí no material de vocês, mas é claro que a gente explicando aqui pode facilitar para vocês. Como que a gente calcula, o que seria, a gente tem dentro de um poliedro, de um prisma, de uma pirâmide, a gente tem a área lateral, se vocês olharem aí tá a L, que seria a área lateral. A gente tem a área da base, a gente tem, tá, com esse formato aí, e a gente tem a área total. Então, por que é muita coisa aqui nessa parte? Porque depende da figura. Dependendo da figura, você vai ter uma figura formada por triângulos, por pentágonos, por hexágonos. Então, depende muito da figura que vocês têm. Então, para a gente calcular a área lateral, então vamos pegar aqui os prismas. Se você tem, por exemplo, um cubo é um prisma, um paralelepípedo é um prisma. Então, por exemplo, se você tem um cubo, por isso que eu trabalhei já com a planificação, porque a planificação a gente vai usar bastante aqui. Então, por exemplo, se você tem um cubo, a gente sabe que um cubo ele tem 6 faces com o mesmo formato, certo? Então, por exemplo, o que seria a área lateral? Aqui eu tenho, vamos dizer que essa aqui seja a parte aqui lateral, aqui a parte de cima, aqui a parte de baixo. O que seria a minha área lateral? Minha área lateral seria a área desses 4 quadrados, no caso, do cubo, tá? Então, para calcular a área lateral de um cubo, seria a área desses 4 quadrados, desse de trás, desse aqui. Então, seria a área lateral. Base, a base são quadrados também. Então, a área da base seria a área desse quadrado. E a área total, como que eu calculo a área total? A área total sempre vai ser a área lateral, que eu tenho 4, mais quantas bases eu tenho num prisma? 2. Então, seria a área total de um prisma, seria a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, isso aqui sempre vale para um prisma. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um cubo de lado 4, então ele vai ter 4 assim, 4 assim e 4 de altura, porque é um cubo. Um paralelepípedo, ele, claro que aqui a altura é diferente, dependendo, se ele não for um cubo, essa altura vai ser diferente. Ou aqui você pode ter medida diferente aqui e aqui também, e a altura mais o cubo, as 3 dimensões são iguais. Então, a área lateral seria a área desses 4 quadrados. Então, por exemplo, a minha área lateral aqui, como tem 4 quadrados aqui do lado, seria 4 vezes, qual que é a área desse quadrado aqui de baixo, ou desse lateral? É 4 vezes 4, certo? Aqui eu não estou colocando centímetro nem metro, então seria 4 vezes 4, 16. Esse 16 aqui deu coincidência de eu colocar 4, vou mudar aqui só para não ficar tudo 4, vou dizer que fosse 5. Então ficaria cada quadrado desse 5 vezes 5, que dá 25. Então seria a área lateral, seria 4 vezes 25, a área lateral seria 100 centímetros quadrados, ou
metros quadrados, depende da medida. Essa é a área lateral. E a área da base também é 25, certo? A área da base é 5 vezes 5, que é 25. Então aqui eu tenho a área da base é 25. Então, como é tudo igual, são todos quadrados, seriam, então a área total seria a área lateral, que ali é 100, mais 2 vezes 25, porque eu tenho 25 aqui embaixo, mais 25 aqui em cima, porque são duas bases. Então seria 100 mais 50, que é 150. Essa aqui seria a área total, 150 metros quadrados ou centímetros quadrados, porque cada um tem 25, só que eu tenho 6 quadrados no caso do cubo. Agora, se fosse um paralelepípedo, vamos dizer que tem um paralelepípedo. Vamos dizer que aqui fosse 3, 4 e aqui 5. Então, meu paralelepípedo seria mais ou menos assim. Aqui eu tenho 2, 3 por 4, né, que são as bases. Aí aqui eu desenhei tudo do mesmo tamanho aqui. Vamos dizer que aqui eu tenho, aqui é 4, 4, 5. Então, eu vou ter esses retângulos. Eu vou ter 2 retângulos 3 por 4 em cima e embaixo. Aí eu vou ter aqui 2 retângulos 3 por 5, que é esse da frente e o lá de trás. E 2 retângulos 4 por 5, certo? Então, eu vou ter 2 retângulos de cada um. 2 retângulos desse 3 por 5, porque são as medidas aqui. Se fosse igual, aí esses retângulos aqui das faces laterais seriam todos iguais. Então, no paralelepípedo a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a área lateral ela não vai ser certinha, todas as faces iguais, igual esse daqui. Aqui tem algumas faces diferentes. Aí eu tenho 2 4 por 5 e 2 3 por 4. Tem uma formulazinha aí que fala que a área total é 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. Esse A, B e C são as dimensões, 3, 4, 5. Então, por que é essa forma? Que vai aparecer 2 retângulos de cada um. 3 por 4, 2, 3 por 5 e 2, 4 por 5. Então, por isso que a gente pode usar essa forma aqui. Mas você pode enxergar a planificação da figura e enxergar que eu tenho só retângulos. Então, no caso do cubo e do paralelepípedo, é fácil porque eu só tenho retângulos no caso. Então, a minha área total aqui, a área lateral seria a área desses retângulos. Aqui é 15 mais 20 mais 15 mais 20, certo? Então, daria 30 com 40, 70. Essa seria a área lateral. E a área da base seria 4 vezes 3, que é 12. Aí você somaria essas duas áreas aqui, certo? Só que aqui então é fácil a gente calcular a área total quando é um cubo ou um paralelepípedo. Aí o que vai me dificultar, pessoal? O volume do cubo, a gente sabe que é lado vezes lado vezes lado, ou lado ao cubo. Mas o que seria isso? Comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, a multiplicação das 3 dimensões, que é a mesma coisa da área da base, que é 5 vezes 5, vezes a altura, que é 5. Então, aqui no caso, o volume desse cubo seria 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui, 5 vezes 5, nada mais é do que a área da base, que a gente fez aqui, certo? No paralelepípedo, seria 3 vezes o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C.
que nada mais é do que 3 vezes 4 vezes o 5. Esse 3 vezes 4 também é a área da base. Ou seja, a gente vai ver que o volume de um prisma qualquer é a área da base vezes a altura. Esse H, na matemática aparece sempre o H, que seria a altura. Então é a área da base vezes a altura. Aí o que vai me dificultar? Se eu tenho um prisma de base triangular, aí que começa a dificultar um pouco. O que eu vou ter que calcular? A área lateral, vai ser assim, por exemplo. Vamos trabalhar com prismas regulares. Vamos dizer que aqui então sejam os 3 lados iguais, de mesma medida. Então, eu vou ter que saber achar a área desse triângulo para eu achar a área da base. E a área lateral vai ser o quê? A área desses 3 retângulos. Então, vamos dizer que eu tenho a altura. Vamos dizer que aqui eu estou trabalhando com prismas retos. Então, esse própria aresta vai ser a própria altura, certo? Que eu vou trabalhar, claro que a gente tem prismas que não são retos, mas eu coloquei na atividade que eu passei para vocês só os prismas retos. Então, essa aresta lateral aqui vai ser a própria altura. Então, como que eu calcularia, aqui no caso, a área? A área lateral seria o tamanho do lado vezes a altura. Aí vamos dizer que aqui eu tenho um prisma, vamos dizer que o exercício fala assim, num prisma triangular, o lado da base é 3 e a altura é 7. Então, eu teria 3 retângulos de lado 3 e 7, aí eu faria 3 vezes 7, 21, 21, 21. A área lateral era só somar a área desses 3 retângulos. Aí a área da base que vai me complicar, porque daí eu já vou cair na área de um triângulo. Aí a gente tem que lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aí eu até esbocei aqui, se é um triângulo equilátero, se ele é lado, você tem os 3 lados iguais, aí a área seria isso aqui. Mas aí, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar no arquivo depois para vocês as fórmulas de todas as figuras, tá? A área do triângulo, a área do pentágono, a área do hexágono, eu vou mandar para vocês, senão a gente vai perder muito tempo aqui nessa explicação. Aí eu mando, mas o que seria então? A área do prisma, se é a área lateral, seria 3 retângulos, então é só olhar esse lado e esse aqui. Por exemplo, se é 3 de 7, 3 vezes 7, 21, vai ser 3 retângulos de 21, de área 21. Aí, aqui seria 3, 3 e 3. Aí como que eu calcularia a área da base? Aí eu posso jogar na fórmula, depois eu só confirmo e coloco lá na atividade de vocês. Aí você vai substituir esse L da fórmula por 3 e vai calcular. Eu até fiz um exemplo com hexágono, com prisma de base hexagonal, que vocês deem uma olhada que está bem resolvidinho a parte da área e do volume também, certo? Então a área lateral seria esses 3 retângulos e a área da base depende da base. Se é um prisma de base hexagonal que eu passei para vocês, vai ser 2 hexágonos e 6 retângulos. Aí você vai pegar 6 vezes a área do retângulo. E os lados do retângulo vai ser justamente o lado da base e a altura. Igual aqui, seria 3 vezes 7, 21 cada um desses retângulos, certo? E o volume? O volume, você também vai usar a área da base. Então você vai, a mesma área da base que você calculou para achar a área da base aqui, para achar a área total, você vai usar no volume. Que você vai calcular a área desse triângulo vezes a altura. Aí você multiplica pelo 7. O volume vai ser até mais simples, porque como você for fazer a área lateral, você vai ter a área total, você já vai ter achado a área da base. E aí você só vai multiplicar pela altura, que como eu coloquei só prismas retos, a altura vai ser esse próprio lado que foi dado aqui, essa própria aresta. Então é hexagonal. Aí, qual que é a diferença das pirâmides? As pirâmides, rapidamente, que eu acho que já correu o tempo aí. As pirâmides, qual vai ser a diferença? Por exemplo, se eu tenho uma pirâmide de base quadrada, a diferença é a seguinte: ela vai ter uma base só,
Então o jeito de achar a área da base é o mesmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmide aqui 3. Estou colocando só regulares. Então a área da base seria um quadrado. 3 vezes 3, 9 aqui no caso. Aí aqui a pirâmide eu vou ter que saber depois essa altura dela. Mas aí nos exercícios, se eu não me engano, eu coloquei. Aí, qual que vai ser a diferença? Que as faces laterais, elas são triângulos. Então, quando eu vou achar a área lateral, vai ser a área de triângulos e não de retângulos como é o prisma, que é fácil. Então, vai ser a área de triângulos. Então, aqui eu teria 4 triângulos. No caso, vamos dizer que fosse tudo 3. 4 triângulos de lado 3. E a área da base aqui é a mesma coisa, depende da base. Se é quadrado, se é uma pirâmide de base triangular, no caso aqui, vai ser a área da base é a área desse triângulo e a área lateral é a área de 3 triângulos, certo? Então vai ser 3 triângulos. Então a área da lateral seria a área de 3 triângulos e a área da base também seria a área de 3 triângulos. Então é isso, pessoal, a diferença é essa. Prisma, as áreas laterais são sempre retângulos e aí depende da base, para você achar a área da base ou o volume, que também vai ser só multiplicar pela altura. E a pirâmide, você vai calcular a área da base da mesma maneira, só que as faces laterais são triângulos também. São triângulos aqui no caso, todas são triangulares. Então você vai ter que achar a área de triângulos, certo? Daí eu vou passar a fórmula das áreas de triângulos de todas as figuras. E o volume? O volume, uma pirâmide é como se ela fosse 1/3 de um prisma. Se você pega, depois vocês podem pesquisar, uma pirâmide aqui de base triangular com essa mesma base aqui, se for igual, vamos dizer que também seja 3. Quando eu calcular o volume vai ser 1/3. É como se coubesse 3 pirâmides dessa aqui. Um prisma aqui, no caso um cubo, se for assim, se for um cubo aqui, é como se fosse 1/3. Vamos dizer que esse aqui, é claro que se a base for igual, né? Se aqui fosse 3 também, igual lá, aí seria 1/3. Então o volume, quando a gente vai calcular aqui, então essa pirâmide de base 3 aqui, vamos dizer que fosse tudo 3 aqui no caso, ela é 1/3 desse cubo. É 1/3 desse cubo de lado 3. É 1/3. Então o volume é o mesmo volume do prisma, só que dividido por 3. Então quando vocês forem calcular, você vai fazer o mesmo processo, só que é 1/3 do volume do prisma. Certo, pessoal? Não tem como ficar, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato que a gente ajuda vocês aí, beleza? Abraço!